Em uma câmara escura, iluminada apenas pelo brilho bruxuleante de velas que dançam com o ar, um mapa antigo se desdobra sobre uma mesa de madeira envelhecida. A cera quente pinga, marcando o tempo que se esvai. Em 13 de outubro de 1307, uma data que ecoa com o som de correntes e traição, a poderosa Ordem dos Cavaleiros Templários foi brutalmente desmantelada. Mas não foi apenas a Ordem que desapareceu. Onde foi parar a sua vasta frota, uma das maiores da época, capaz de cruzar oceanos? E mais intrigante ainda, o seu lendário tesouro de ouro, uma riqueza acumulada ao longo de séculos de batalhas e comércio, simplesmente evaporou? Prepare-se para uma jornada que desafia a história oficial. Questiona o que nos foi ensinado e revela segredos guardados por séculos, escondidos em códigos e rotas esquecidas. Para entender a magnitude desse desaparecimento, precisamos primeiro compreender quem eram os Templários. Nascidos da simplicidade e da devoção para proteger os peregrinos na Terra Santa, eles rapidamente se transformaram em uma força militar e econômica sem precedentes. Sua influência se estendia por toda a Europa medieval, detendo o poder de reis e papas. Eles foram os inovadores de seu tempo, criando um sistema bancário sofisticado que muitos historiadores consideram o precursor do sistema financeiro moderno. Com cartas de crédito e transferências de fundos, eles permitiam que os peregrinos viajassem com segurança, sem carregar grandes somas de dinheiro. Além de sua proeza financeira, os Templários possuíam uma frota naval impressionante que não apenas transportava suprimentos e cruzados, mas também realizava comércio em larga escala, garantindo sua autonomia e poder. Eram uma organização transnacional, com terras, fortalezas e influência que superavam muitas coroas europeias. A queda, quando veio, foi tão repentina quanto brutal. O rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo, endividado até o pescoço com a Ordem, e o Papa Clemente V, sob forte pressão real, orquestraram uma emboscada sem precedentes. Na fatídica sexta-feira, 13 de outubro de 1307, cavaleiros templários em toda a França foram presos em massa, acusados de heresia, idolatria e uma série de outros crimes hediondos, muitos dos quais eram absurdos e inventados sob tortura. A questão central que intriga historiadores e pesquisadores até hoje é como uma organização tão poderosa, com uma rede de inteligência que se estendia por todo o continente, foi pega de surpresa. Eles simplesmente aceitaram seu destino? O mais enigmático de tudo foi o desaparecimento. Nenhum registro da coroa francesa detalha a captura da vasta frota templária. Nenhum tesouro de ouro foi encontrado em suas fortalezas, nem mesmo uma fração do que se esperava. Testemunhos da época, frequentemente ignorados pela história oficial, sussurravam sobre movimentações estranhas na noite anterior às prisões. Navios templários teriam sido vistos deixando portos franceses, carregados com um propósito desconhecido. A frota templária, composta por galés e navios mercantes, tinha a capacidade de transportar um volume considerável de carga e pessoas. Onde foi parar toda essa riqueza e poder naval? Rumores começaram a circular quase imediatamente. Navios com a insígnia templária foram supostamente avistados em portos distantes, muito além do alcance da perseguição francesa. A lenda do tesouro perdido começou a se formar, persistindo através dos séculos, alimentando a imaginação de aventureiros e historiadores. A hipótese central que exploraremos é que o ouro e a frota não foram capturados. Eles foram movidos. Mas para onde? E por que o segredo foi tão bem guardado? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A resposta para essa questão nos leva a uma das teorias mais audaciosas e intrigantes sobre os Templários, a hipótese de que eles já possuíam conhecimento pré-colombiano das Américas. Embora a história oficial atribua a Cristóvão Colombo a descoberta do Novo Mundo em 1492, evidências crescentes, ainda que controversas, sugerem que outros navegadores europeus, e talvez até os Templários, cruzaram o Atlântico séculos antes. Mapas medievais que parecem retratar terras ocidentais desconhecidas, como o famoso mapa de Piri-Reis, e artefatos com simbologia templária, encontrados em locais inesperados no continente americano, servem como pistas tentadoras. A tecnologia naval templária, com seus navios robustos e experientes marinheiros, era perfeitamente capaz de empreender tais viagens oceânicas, superando as limitações da navegação costeira comum na época. Eles eram os mestres da logística e da exploração em seu tempo. Para proteger um segredo de tal magnitude, os templários não dependeriam apenas de sua habilidade naval. Eles eram mestres da criptografia e da simbologia, elementos intrínsecos à sua cultura. O Código Templário não era um mero conjunto de letras e números, mas um sistema complexo de símbolos, arquitetura e lendas que podia esconder informações cruciais à vista de todos.
Olhe atentamente para as catedrais góticas e as ruínas templárias espalhadas pela Europa. Você pode encontrar ali padrões geométricos, esculturas e inscrições que, segundo alguns pesquisadores, não são apenas decorativos, mas servem como um mapa cifrado, apontando para rotas outrora secretas e locais de refúgio. Cada detalhe poderia ser uma peça de um quebra-cabeça maior, um legado deixado para aqueles que soubessem decifrá-lo. É nesse contexto que a Escócia emerge como um ponto crucial em nossa investigação. Após a perseguição de Filipe IV e o Papa Clemente VI, a Escócia, sob o comando de Robert the Bruce, era um dos poucos reinos na Europa a desafiar abertamente a autoridade papal. Isso a tornava um santuário ideal para templários em fuga. A Batalha de Bannockburn, em 1314, onde as forças escocesas, em menor número, derrotaram os ingleses, é frequentemente citada como um momento onde a intervenção de cavaleiros desconhecidos com táticas de batalha incomuns pode ter sido decisiva. Seriam esses os templários emprestando sua experiência militar em troca de refúgio? A Capela Roslin, na Escócia, construída séculos depois por uma família com fortes laços templários, é um enigma arquitetônico à parte. Suas esculturas intrincadas e incomuns incluem representações de plantas como milho e aloe vera, que, em teoria, só seriam conhecidas na Europa após a chegada de Colombo às Américas. Seriam essas esculturas uma prova silenciosa do conhecimento transatlântico dos templários, um segredo gravado em pedra para as gerações futuras? O que mais ela esconde? E se seguirmos essa pista transatlântica, chegamos a um lugar no Canadá que ressoa com o nome de Nova Escócia. Coincidência? Alguns teorizam que essa região pode ter servido como um local para assentamentos temporários ou bases de exploração para os templários. Relatos de artefatos e estruturas controversas, como a lendária Oak Island, com seu poço misterioso e complexo sistema de túneis, alimentam a curiosidade. Seria este um local de armazenamento para o tesouro templário? Ou talvez um ponto de partida para explorações mais profundas no continente? A discussão sobre o que exatamente foi transportado pelos templários transcende a mera riqueza material. É possível que, além do ouro, eles tenham levado consigo um tesouro de conhecimento, antigos manuscritos, mapas, descobertas científicas e espirituais que poderiam ter alterado o curso da história humana se tivessem caído em mãos erradas. O tesouro pode ser muito mais do que moedas e joias. Pode ser um patrimônio intelectual, um legado de sabedoria que eles consideraram vital para a humanidade. A importância estratégica de esconder um patrimônio tão vasto não residiria apenas em sua preservação, mas em protegê-lo de forças que poderiam usá-lo para propósitos nefastos, garantindo que ele esperasse o momento certo para ser revelado. O que nos leva a uma ideia ainda mais profunda, que a Ordem dos Cavaleiros Templários não desapareceu por completo. Em vez disso, ela se transformou, operando nas sombras, uma sociedade secreta que atravessou os séculos. Essa linhagem de guardiões do segredo templário pode ter se conectado ou até mesmo dado origem a outras ordens e sociedades secretas que surgiram após 1307, mantendo viva a chama de seu conhecimento e propósitos. Eles não se dissolveram, mas se adaptaram, aguardando o momento certo para reaparecer ou para que seu legado fosse finalmente compreendido. Aprofundando essa ideia, o Código Templário não seria apenas um mapa para um tesouro físico, mas um sistema complexo para proteger um conhecimento maior, um maior patrimônio escondido da humanidade. Mas o que seria esse patrimônio? Seria um conhecimento científico avançado, capaz de redefinir nossa compreensão do universo? Ou talvez uma sabedoria espiritual profunda, que transcende as doutrinas religiosas que conhecemos? Poderia ser uma história alternativa da humanidade, revelando verdades sobre nossas origens e nosso destino que foram deliberadamente suprimidas? A magnitude desse segredo insinua que seu valor vai muito além do ouro e das joias, representando algo fundamental para a evolução da consciência humana. É essa promessa de revelação que impulsiona a busca moderna. Documentários, livros e uma legião de pesquisadores contemporâneos dedicam suas vidas a desvendar o mistério templário. Com o advento de novas tecnologias, como georradares que podem mapear estruturas subterrâneas sem a necessidade de escavação, e análises de satélite capazes de identificar anomalias geológicas, a busca por evidências ganhou uma nova dimensão. No entanto, os desafios são imensos e as frustrações constantes. Décadas de especulação e investigações meticulosas muitas vezes resultam em becos sem saída, pois o segredo foi guardado com uma astúcia e uma precisão que desafiam o tempo e a tecnologia. O narrador observa como cada nova pista parece levar a 10 novas perguntas, mantendo o véu do mistério sempre à frente. A revelação desse segredo, se um dia ocorrer, teria implicações históricas monumentais. Poderia reescrever capítulos inteiros da história.
desde a navegação transatlântica até a formação de nações e o desenvolvimento do conhecimento científico. O impacto cultural e científico de uma descoberta tão grandiosa seria incalculável, provocando uma reavaliação de tudo o que pensamos saber sobre o passado e, consequentemente, sobre o presente. A eterna fascinação da humanidade por segredos antigos não é apenas uma curiosidade passageira. É um desejo intrínseco de conectar-se com o passado, de entender as fundações sobre as quais nossa civilização foi construída. E assim, o mistério templário permanece. Onde está o ouro? Onde está a frota? E o que realmente significa o maior patrimônio escondido da humanidade? Essas perguntas ressoam através dos séculos, ecoando nos corredores da história e nos corações dos que buscam a verdade. A saga dos Cavaleiros Templários é um lembrete vívido de que a história é muitas vezes mais complexa, mais intrigante e mais cheia de segredos do que os livros didáticos nos contam. A verdade, talvez, esteja esperando para ser encontrada, escondida à vista de todos em um código, em uma ruína antiga, ou talvez em um conhecimento que ainda não estamos prontos para compreender. O narrador conclui com um convite à reflexão. Encorajo você a pesquisar, a questionar e a formar suas próprias conclusões. Porque, no fim das contas, a maior descoberta pode não ser o que encontramos, mas o que aprendemos sobre nós mesmos ao longo da jornada. O legado dos Templários não é apenas um enigma do passado, mas um desafio para o futuro. Um convite a explorar os limites do desconhecido e a questionar as narrativas estabelecidas.